Olá, tudo bem com vocês? Que estamos bem, reativando novamente o YouTube. Vamos deixar aqui uma vez por semana, uma palavra aqui, compartilhar algo que Deus tem falado no meu coração, né? Mais uma vez estamos relendo a palavra do Senhor. Há 2 semanas atrás eu li sobre Gênesis capítulo 6, né? Que inicia falando da história de Noé. E eu quero compartilhar com você sobre isso, sobre Noé. Noé, ele recebeu a palavra do Senhor. Noé foi avisado do dilúvio e Deus passou instruções para ele seguir, construir a arca, que ia vir animais, que ele não precisava ir atrás. A única coisa era crer na palavra do Senhor, daquilo que o Senhor tinha falado para ele, e começar a construir a arca. Sabe? E isso nos dias de hoje é poderoso. Por quê? Porque muitas vezes nós recebemos uma palavra do Senhor e falamos assim: eu vou descansar no Senhor. Mas na realidade, precisamos viver no descanso, mas precisamos agir. Precisamos construir e fazer aquilo que o Senhor falou pra gente, né? Se o Senhor falou algo para você que vai acontecer, você já tem que se movimentar naquilo, sabe? Não adiantaria de nada se Noé falou: não, Deus vai fazer tudo. Deus falou o que ia fazer, né? E o que cabia a Noé fazer, que era construir, pegar as madeiras e construir ali com as dimensões, com o tamanho que o Senhor passou para ele precisava construir, sabe? E é assim, Deus falou algo para você, você precisa caminhar naquilo. Não é algo interessante que minha esposa falou para mim, postou algo, na realidade ela não falou para mim, ela postou nos stories dela, do Instagram dela, algo incrível, né? Que uma missionária estava contando um testemunho ali, que uma mulher falou que o marido dela era presbítero da igreja, mas o marido dela nem tinha se convertido ainda. Mas ela cria, então todo dia ela pegava a Bíblia e falava assim: eu vou levar a Bíblia e vou guardar ao seu lugar, mesmo o marido dela não indo. Ou seja, ela recebeu uma palavra do Senhor, que o marido dela ia se converter, que ia ser o presbítero daquela igreja, mas ela já começou a guardar o lugar, comprou uma Bíblia e falou: essa é a sua Bíblia e eu creio. Sabe, muitas vezes as pessoas: não, ele vai se converter. Não, vai acontecer. No tempo de Deus. Mas Deus quer que nós já nos movemos em fé e crendo na sua palavra. E começamos a agir. Como que nós vamos agir? Sabe, eu tive vários problemas na minha vida, né? E qual era a solução? A minha solução era caminhar em fé. A minha solução era sair da cama. A minha solução era levantar, sabe, sacudir a poeira e seguir em frente. A solução para chegar no que eu estou vivendo hoje, eu não poderia ficar na cama. Eu não poderia ficar chorando. Eu não poderia ficar só pensando em coisas ruins. Mas eu precisava avançar em fé e naquilo que o Senhor tinha falado, em restauração, falado que para mim não parar por aquilo que eu não entendesse, né? Eu creio que isso é a palavra de Deus para minha vida. Não pare por aquilo que você não entenda, sabe? Então eu não parei por aquilo que eu não estava entendendo. Às vezes eu queria entender o porquê, o propósito, Senhor, mas não, eu deixei isso de lado e eu não parei porque eu não entendi. E nós somos muito racionais. O ser humano é muito racional e quer, né, saber o porquê, e o que está acontecendo, por que isso? Não, esquece isso. Sabe, Noé não queria saber, mas por quê? Porque a terra era corrupta. Por que aconteceu isso? Porque Deus sabe de todas as coisas. Então eu vou caminhar e vou fazer. Não importa se vão zombar, não importa se vão falar mal de mim, não importa nada disso. Não importa nada disso, o importante é aquilo que Deus falou para você. É mais importante aquilo que Deus falou para você do que aquilo que as pessoas acham.
Você está me compreendendo? Às vezes você dá mais atenção naquilo que as pessoas falam do que naquilo que Deus fala. Se Deus falou algo para você, começa a se mover por fé. Começa a fazer algo, sabe? Aquilo que cabe a você, começa a fazer. Ai, Deus falou que vai me dar um trabalho novo. Começa a já trabalhar naquilo que Deus já colocou no seu coração. Ai, Deus falou que vai me dar uma casa. Começa a trabalhar em torno daquilo que Deus vai te dar. Não vai cair, mão beijar. Deus vai fazer acontecer no momento certo, na hora certa. Mas para isso você já tem que estar caminhando para aquilo acontecer. Não esperando apenas cair do céu. Entendeu? O momento certo Deus vai fazer. O momento certo Deus vai restaurar a sua casa. No momento certo. Mas para isso você precisa sair do comodismo. Né? Às vezes nós ficamos acomodados e não no descanso. O comodismo te faz ficar cômodo, mas reclamando, murmurando, né? E deixando de crer. O descanso é você começa a agir, fazendo algo, e Deus também agindo naquilo que você está caminhando, por aí Ele falou aquilo lá. Então, começa aí, sabe? Então, Noé, ele ouviu a palavra e seguiu em frente. Por isso que quando ele... a arca estaciona, ele sai, ele faz uma festa e constrói um altar para o Senhor. Ele desce, faz um altar ao Senhor, agradece ao Senhor por aquilo. Imagina, ele não olhou os problemas. Ele não olhou que ele ia ficar com as suas noras, com seus filhos, com a sua esposa trancada. Ele não sabia quantos dias, ele não sabia de nada. Ele somente creu. Ele somente acreditou. E não importa o processo daquilo. Não importa. Não importa o processo. Às vezes também nós olhamos e ficamos preocupados. O processo é duro. Não! O processo é descanso. O processo é a alegria de saber que vai acontecer. O processo faz parte. Entendeu? Então, se você estiver acomodado, o processo vai ser dolorido. Mas se você estiver no descanso, o processo vai ser agradável. Você vai conseguir passar. Você vai conseguir vencer. Perseverante. A alegria no meio do processo. Não há tristeza no meio do processo. O processo, quando o povo saiu do Egito, não era fardo, era leve, porque eles queriam carne e vinha carne, eles queriam água e tinha água, as roupas cresciam no seu corpo. Então, peraí, você tá vendo? O processo, sabe, não é dolorido, mas aí nós no comodismo, nós deixamos de crer, nós deixamos, sabe, de acreditar no Senhor, nós murmuramos e isso faz o nosso processo dolorido, que é um processo suave. Ande no descanso, fazendo aquilo que o Senhor, sabendo que esse processo é necessário para o seu crescimento e para você obter a vitória. Amém? Então, faça isso, porque no final você vai construir um altar e vai fazer uma festa por aquilo que Deus prometeu, Deus falou para você. E você vai ver que não era loucura. As pessoas vão olhar, nossa, mas agora, quando você chega no fim, todo mundo que te criticou fala, mas também, mas isso, você entendeu? Então, não pare por aquilo que você não entende. Continue seguindo em frente, que Deus vai fazer. Mas para isso, você tem que crer e dar continuidade naquilo que Deus, começar a fazer aquilo que Deus falou que vai fazer. Amém? E depois você constrói um altar.